Nesse vídeo a gente quer te dar dicas para você construir um relacionamento saudável e também duradouro. Afinal de contas, a melhor parte de você estar em um relacionamento é que você se sinta bem, que seja um relacionamento construtivo e que vocês consigam ir crescendo, não só como pessoa, mas também como relacionamento, como casal. Isso é muito incrível, mas para isso a gente precisa entender alguns aspectos e a gente precisa se desenvolver. Então fica aqui nesse vídeo até o final para você entender algumas coisas mega importantes para você aplicar aí no seu relacionamento e com certeza melhorar muito essa sua união. Antes de começar, para quem não nos conhece, muito prazer, eu sou a Carla. Eu sou o Luiz. E nós somos um casal. E nós somos um casal que traz muito conteúdo sobre espiritualidade, relacionamento, expansão da consciência, mentalidade, entre outros assuntos que a gente traz aqui, obviamente para te ajudar a evoluir, transcender vários pontos aí que talvez você possa estar com dificuldade, mas obviamente o principal deles é o relacionamento. Então é algo que a gente vai trazer muito nesse canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que a gente vai estar trazendo aqui, tá certo? E quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de uma relação. Porém, o relacionamento seria um movimento constante em que eu intencionalmente me proponho a fazer com alguém. Quando a gente fala de família, é diferente porque a gente precisa, né? Tem algumas pessoas que a gente até nem queria encontrar, mas a gente precisa encontrar, né? Então a gente precisa ter relação com essas pessoas. Mas quando a gente fala do cônjuge, ou seja, a pessoa que eu escolhi em tese, né? Porque se a gente for pensar, a gente tem esse poder de escolher. Porém, quando a gente está muito perdido, muito inconsciente, às vezes a gente acha que escolhe a pessoa, né? Mas na verdade a gente que foi escolhido e aí dá todo aquele bafafá. Então quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de uma pessoa que a gente escolheu para estar junto, e aí eu vou tendo relações com essa pessoa seguidamente, vendo se a gente combina, se rola química, se a conversa é boa, se os projetos são parecidos, se eu gosto, se eu acho bonito e blá blá blá. De uma forma muito comum a gente faz assim, né? Que é uma forma mais ampla que existe da gente escolher um parceiro. Só que depois que eu já estou com essa pessoa, a gente percebe que as coisas ficam diferentes, porque a gente vai se relacionando muito mais com essa pessoa, a ponto de criar esse relacionamento. Independente se a gente esteja ficando, se a gente já esteja namorando ou se a gente já esteja casado, eu já estou me relacionando. A única diferença aí é a questão do tempo, né? Mas o nível de compromisso, todas elas vão ser um relacionamento. E aí a partir desse movimento, eu começo a ter novos patamares de análise. Então, ou seja, eu começo a perceber essa pessoa diferente, eu começo a conversar com essa pessoa diferente, eu percebo que ela conversa diferente comigo. E isso é um relacionamento. E a partir disso, eu preciso avaliar o que tem de positivo aí, o que tem de benéfico aí, o que tem de ruim ou negativo ou às vezes desconfortável dentro desse relacionamento que eu já estou, que em tese eu que escolhi estar ali. Então é importante a gente ter essa noção do que é uma relação e um relacionamento e como isso vai impactando a nossa vida a ponto da gente entender o que seria um relacionamento saudável. A gente sabe que tem muitas pessoas, né? Tem muitas piadas falando sobre relacionamento, sobre casamento, falando que é ruim, que a vida termina, que é uma prisão, enfim, a gente vai encontrar coisas de todos os tipos. Mas na realidade, a questão dessas piadas, elas existem justamente porque se tem uma visão tanto quanto distorcida de relacionamento e normalmente a gente percebe relacionamentos onde não existe essa busca do homem e da mulher em construir uma relação, em se transformar em uma pessoa diferente, em melhorar, em se ajudar, em crescer como casal. A gente percebe duas pessoas ali simplesmente vivendo juntas e levando a vida conforme dá, vendo no que vai acontecer, vendo no que vai dar. E é claro que isso não vai ser confortável nem para um nem para outro. E é claro que vai existir muitos conflitos, muitas brigas, discussões, desalinhamento nesse relacionamento. É claro que não vão existir conquistas do casal. É claro que esse casal não vai gostar de ficar junto, de fazer coisas juntos, enfim, vai existir esse desequilíbrio. Mas justamente porque não está sendo passado, não está sendo vivido o real objetivo do relacionamento, que seria
crescimento mútuo, que seria conquistas, que seria justamente você construir uma vida somando com a outra pessoa, você potencializar a sua vida, potencializar tudo que você está fazendo, tudo que você está vivendo com a outra pessoa que vai compartilhar dos mesmos sonhos e dos mesmos objetivos que você. Porque na verdade, o relacionamento, quando ele está alinhado, quando estão no mesmo propósito, quando o casal está organizado, está fechado ali para crescer junto, para fazer tudo junto mesmo, o relacionamento ele é muito bom, ele cada vez vai ficando melhor, cada vez ele vai ficando mais gostoso e cada vez mais esse casal vai crescendo e vai se fortalecendo. Dito isso, a gente entra na nossa primeira dica, que seria a comunicação eficaz, honesta e aberta, que inclusive a gente até já fez um vídeo falando mais sobre a comunicação no relacionamento. A gente vai deixar aqui em cima, se você ainda não assistiu esse vídeo, confere lá porque tá muito bom também. No relacionamento, um dos pilares mais importantes vai ser a comunicação. Não tem como a gente falar de um relacionamento que vai ser gostoso, que vai ser saudável, que vai ser duradouro, sem a gente falar de uma comunicação clara, eficiente, transparente. A gente precisa entender, a gente precisa comunicar, a gente precisa aprender a lidar com as situações, com os conflitos, a gente precisa aprender a dialogar com o nosso parceiro. Nas situações boas, nas situações neutras, nas situações ruins, em todos os casos. Não tem como a gente querer resolver as coisas ficando em silêncio, ficando cada um no seu canto, cada um de bico virado para um lado, que isso não vai ser resolutivo. A gente precisa aprender a conversar, a gente precisa aprender a expor aquilo que a gente deseja, expor os nossos sentimentos, expor aquilo que incomoda, enfim, a gente precisa aprender a dialogar. Sem isso, não tem como a gente construir um bom relacionamento. E o segundo passo seria a confiança mútua. Ou seja, eu preciso confiar na pessoa que eu estou ao meu lado, ou que eu vou estabelecer uma longa trajetória de vida. Então eu preciso confiar nessa pessoa, e a gente sabe que hoje em dia muitas das brigas, principalmente em relação a redes sociais, são efetivamente em relação à confiança, que eu não confio, eu sinto muito ciúme, possessivo, controle, e isso gera uma tensão muito grande no casal. Por isso essa confiança ela precisa ir sendo trabalhada. Nenhum casal vai ter uma confiança mútua desde o início. É totalmente ao contrário, né? No início eu não tenho, eu não confio, e depois eu vou construindo isso com o meu parceiro a partir de movimentos, acordos, rituais que a gente vai tendo, que vão trazendo essa confiança até eu me sentir seguro com essa pessoa. Mas no começo vai ser ruim mesmo. Eu acredito que a maioria dos relacionamentos vai ser ruim essa confiança, porque você tá vendo de um lado, eu tô vendo do outro, e a gente só se interessou um pelo outro, mas não tem como eu confiar em você ainda. Então é importante que a gente saiba que isso vai ser construído. Só que se você não sabe disso, você nem procura construir isso com o seu parceiro. Às vezes ele também não sabe disso. E vocês vão indo sem construir uma confiança. E aí vocês já estão há 5, 10 anos juntos e não tem uma confiança ainda. E possivelmente com 15, 20, 25, 30 anos vocês também não vão conseguir. E vai viver aquele inferno de relacionamento pro resto da vida. Então é importante que a gente olhe para essa questão da confiança, que tudo bem não estar confiante no momento, mas você precisa ir buscar juntamente com ele ou ela, para que vocês vão construindo isso e com isso, essa confiança, amparando outros passos que vocês vão dar em relação ao futuro de vocês dois, que no caso agora é um só. A terceira dica, mas antes de falar dela, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu e já deixa um like também se você está gostando desse vídeo. Terceira dica, respeito e empatia. Às vezes parece que isso é muito óbvio, parece que claro que se a gente está num relacionamento a gente precisa respeitar a outra pessoa e a gente precisa ter empatia, só que a gente percebe que isso não acontece na maior parte das vezes. E é por isso que existe tanta traição, é por isso que existe tanta briga, é por isso que existe tanto desentendimento, separações e por aí vai. Porque se eu não respeito a outra pessoa, se eu não me coloco no lugar dela, é claro que eu não vou ter essa sensibilidade de pensar, de
trazer isso para a consciência de que as minhas ações, as minhas palavras, aquilo que eu faço vai afetar o meu parceiro, vai afetar a outra pessoa, vai muitas vezes machucar, vai prejudicar ela e consequentemente o nosso relacionamento. Então a gente precisa ter essa responsabilidade, respeitar a pessoa e saber que tudo que a gente faz, a partir do momento que a gente está com uma pessoa, vai respingar na outra pessoa. Então não é só sobre mim mais, não é só sobre o que eu quero, sobre o que eu gosto, sobre o que eu posso, sobre o que eu não posso, porque já envolve uma outra pessoa, já envolve o meu parceiro, já envolve as necessidades, já envolve o que eu preciso fazer para manter essa relação, enfim, vai envolver muitos aspectos. Então o respeito não é simplesmente falar com respeito com essa pessoa, não é simplesmente não gritar com essa pessoa, não é não usar palavras ofensivas, não é sobre isso. É também e muito mais sobre aquilo que eu estou olhando, aquilo que eu estou consumindo, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou falando com outras pessoas, aquilo que eu estou cultivando dentro de mim. Tudo isso está relacionado com o respeito. Às vezes você pensa, não, mas não tem nada a ver. Mas no teu celular tá cheio de coisas que a sua esposa, que a sua namorada, que o seu esposo, que o seu namorado não gostaria, que se sentiria desrespeitada se ela soubesse que você vê. Então, a gente precisa analisar de uma forma muito diferente quando a gente está num relacionamento, que não é mais só sobre coisas superficiais. O furo acaba sendo muito mais embaixo. Então, às vezes o que não significava nada na sua vida de solteiro, como por exemplo o que você pensava ou o que você via, os conteúdos de redes sociais, a partir do momento que você está num relacionamento, isso é sim desrespeitar a sua parceira, isso é sim não ter empatia com a pessoa que você está, e isso com certeza vai também prejudicar o seu relacionamento e não vai contribuir em nada para um relacionamento saudável e duradouro. O quarto ponto entraria exatamente nessa qualidade que vocês vão estabelecer juntos, ou seja, essa qualidade de tempo que vocês vão prestar um para o outro. E a gente sabe que hoje em dia não existe esse movimento de busca intencional para que a gente estabeleça rituais em casal. E na verdade a gente nem está falando de rituais complexos, que a gente precisa fazer uma viagem complexa para fora do Brasil, gastar muito dinheiro para ter um momento junto com o meu parceiro. A gente está falando de movimentos consecutivos que você vai fazer na sua semana, né, no seu dia ali, e pode ser 15 minutos, pode ser 10 minutos, pode ser meia hora, uma hora, mas que vocês vão colocando isso, né, na rotina de vocês, de ambos, obviamente. Não tem como você colocar rituais de casal onde você vai pro futebol e ela vai pro salão de beleza conversar com as amigas e fazer a unha. Isso não é um ritual de casal, por mais que vocês estejam fazendo algo que seja bom ou agradável ou confortável para vocês. O ritual de casal ou o movimento, né, esse tempo de qualidade, ele precisa ser de ambos juntos e de preferência com menos intervenção externa possível, né? Então, se tiver filhos, se tiver celular, TV, vizinho, família, a gente precisa reduzir o mínimo possível dessas intervenções para que aumente o tempo dessa qualidade. Pode ser que eu veja série com a minha esposa ou com o meu esposo, pode ser, é um tempo de qualidade. Só que mesmo assim, vocês vão ter que discutir alguma coisa sobre esse filme, né? Não dá para um sentar aqui e o outro aqui e assistir o filme, e depois acabou o filme e os dois pegam o celular e acabou. Eu preciso ter uma conexão, eu preciso conversar com essa pessoa, eu preciso conversar com o meu cônjuge para entender o que ele entendeu disso, dessa música, desse vídeo, dessa série. Como que isso impacta pra gente? Que tipo de filme ou série a gente vai assistir? Quem que escolhe? Você que escolhe? Nós escolhemos? Que tipo de filme ou de série ou de música a gente gosta? E isso vai lapidando vocês dois enquanto casal. Não só disso, né? De viagem, organizações financeiras, enfim, rituais que vão aproximando vocês dois para que vocês vão se lapidando em um mesmo objetivo futuro. Então, tempo de qualidade são tempos que vocês vão investir juntos para que esse tempinho, que não precisa ser muito, repetindo, vai somar num futuro que vocês desejam e não que um ou outro só deseja. Então, a importância do tempo de qualidade está totalmente direcionada ao futuro que vocês vão viver enquanto casal.
E sempre rituais simples, né? Porque, por exemplo, a gente tem rituais que a gente faz todos os dias, a gente tem rituais semanais e a gente tem rituais que vão acontecer mais esporadicamente, que seriam viagens ou algo do tipo. Mas, por exemplo, todos os dias a gente faz as refeições sempre juntos e nunca tem celular, nunca tem televisão, nunca tem nada. Tem só a gente ali conversando, fazendo a refeição bem tranquilo, assim, no nosso momento. Café da manhã, né? A gente conversa e tudo mais. Todas as semanas a gente tem a sexta-feira do casal, né? Que eu até compartilho lá no meu Instagram algumas coisas da nossa rotina. A gente tem um momento ali onde a gente faz alguma coisa que a gente gosta de comer, a gente fica junto, às vezes a gente assiste, às vezes a gente só conversa, enfim. Mas a gente conversa muito no nosso relacionamento, então o tempo inteiro a gente tá conversando e a gente tem muitos momentos que a gente senta pra conversar sobre algum determinado assunto. Às vezes é sobre o trabalho, às vezes é sobre o relacionamento, às vezes é sobre espiritualidade, sobre qualquer coisa. A gente sempre vai sentar e vai conversar. Mas a gente sempre preza bastante por esses momentos, né? De ficar junto, que é gostoso, que tem mais qualidade. E assim, não precisa ser nada demais. Um negócio simples que vocês gostem de fazer. Por exemplo, a gente gosta de tomar chimarrão. E a gente sempre pega e toma chimarrão juntos, né? Às vezes a gente tá trabalhando mesmo, mas tá tomando chimarrão. Ou senão a gente para de trabalhar e a gente vai lá e vai tomar um chimarrão junto, vai conversar sobre alguma coisa. Enfim, são coisas simples que fazem muita diferença e a gente percebe que tá em falta, né, nos relacionamentos. E esse movimento que tá em falta, talvez seja exatamente aquilo que esteja faltando na sua relação, que não é algo grandioso. Só que às vezes você tá esperando do outro isso grandioso. Então, esses movimentos que a gente faz, isso não alterou a nossa relação. Porém, isso veio lapidando cada vez que a gente senta para conversar, cada vez que a gente senta para almoçar, cada vez que a gente senta para assistir alguma coisa, isso veio alterando a nossa relação e principalmente a nossa conexão. Então, por isso que é importante olhar para esses pontos como uma lapidação. Mas o fato de você sentar e tomar chimarrão com o seu esposo ou com a sua esposa não vai alterar drasticamente a sua relação. Porém, isso com outros movimentos vai ajudar muito a conexão de vocês, para que você entenda quais são as dificuldades dele, quais são as dificuldades dela, as necessidades dele, as necessidades dela, para que aí vocês vão organizando isso em casal em relação ao objetivo que ambos tenham. E a quinta dica seria a resolução de conflitos de forma ganha-ganha e não simplesmente eu ganho e você perde, e eu tenho razão e você tá errado e eu tô competindo com o meu parceiro. A gente vai entrar bastante nisso na questão da comunicação, então aquele vídeo que eu citei, que a gente deixou inclusive no cardzinho aqui no começo do vídeo, é muito importante e vai te ajudar bastante nesse sentido, porque é através da comunicação que a gente vai conseguir mediar esses conflitos, né? Que a gente vai conseguir chegar em um acordo, que a gente vai conseguir resolver ou piorar todas as coisas. Então é importante que a gente tenha essa mínima noção e esse mínimo treinamento, né? Essas habilidades de comunicação para que a gente possa trazer para o nosso relacionamento e transformar tudo isso em algo muito mais leve, muito mais saudável e muito mais produtivo também. Então, ao invés de ficar só discutindo, sabendo quem tá certo, quem tá errado, um contra o outro, a gente simplesmente senta e tenta entender o que está acontecendo, como que a gente pode resolver, por que isso aconteceu, o que pode fazer de diferente, enfim, achando alternativas para melhorar, para resolver aquela situação, sempre pensando nos dois, não pensando em objetivos individuais, não pensando primeiramente em mim, depois em você, sempre pensando no casal, no relacionamento, na construção, na evolução dessa relação mesmo. Essas eram as dicas que a gente gostaria de passar para vocês hoje sobre relacionamento, para que ele seja mais saudável, mais duradouro. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo, comenta o que você achou, a sua sugestão, sua dúvida, que vai ser muito legal ver o seu comentário. E não sai desse vídeo sem se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo novo que a gente está trazendo por aqui. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima. Até mais.